Olá, bem-vindos ao programa Professor Menino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito e estou aqui hoje com um novo tema, especialmente com relação à reforma trabalhista. Vamos falar o que mudou, as coisas mais importantes que mudaram com a reforma trabalhista e o efeito da reforma trabalhista nos últimos anos, né? Já ultrapassados mais de 5 anos da reforma trabalhista, da legislação, o que gerou, o que aconteceu, né, com essas mudanças, se elas realmente foram benéficas aos trabalhadores e quais as questões, os pontos mais importantes. A reforma trabalhista veio com o objetivo de principalmente gerar mais emprego, né? Vamos ver se ela conseguiu fazer isso. Bom, falando em reforma trabalhista, nós fazendo uma análise assim bem ampla, né, com relação a todos os pontos que foram alterados. Não se alterou a Constituição Federal. O que foi alterado foi a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, né? Então, aqueles direitos lá da Constituição básico, aqueles direitos mais importantes, que são salário mínimo, férias, 13º, fundo de garantia, a multa na caso de demissão sem justa causa, seguro-desemprego, aqueles direitos lá principais garantidos ao empregado, não houve alteração nesses pontos, né? Mas houve alteração em alguns pontos específicos. Diria que essa reforma trabalhista ela foi uma reforma mais voltada para o empresário, para beneficiar o empresário do que o trabalhador, porque os artigos dela voltam todos para benefício da atividade empresarial. Eu não digo que os empresários não têm que ser beneficiados, né? Porque se tiver empresário, tem emprego. Se não tiver empresário, não tem emprego. Então, os empresários também têm o seu papel e têm que ser beneficiados para que eles possam gerar mais empregos, né? Por exemplo, a redução de impostos seria, né, um fator que geraria mais empregos, redução de impostos com contratações, redução de encargos sociais previdenciários com contratação, talvez isso estimularia, né, a questão de mais contratações, abatimento em questão do imposto, por exemplo, né? Mas a reforma trabalhista não trata nada disso, não trata de impostos, de nada, ele só mexeu na questão da CLT mesmo. E eu digo que essa reforma foi muito mais beneficiária ao empresário do que ao empregado, porque, por exemplo, uma das coisas que foi instituídas na reforma trabalhista foi a questão de que o empregado tinha que pagar custas judiciais se perdesse o processo. Ou seja, a reforma trabalhista veio cortando o benefício da gratuidade de justiça aos empregados, né? E também dizendo que os empregados, no caso de perderem a ação, né, teriam que pagar custas de perícia, laudo de perícia, né? Então nós temos vários tipos de perícias dentro do processo, insalubridade, periculosidade, acidente de trabalho. Se por acaso ele perdesse, um laudo é caro, custa entre 3, 4, 5 mil reais, o empregado teria que pagar também se perdesse o processo, né? E honorários de sucumbência, que é os honorários que se paga para a parte do outro, ou seja, o empregado teria que pagar honorários para a empresa, né, para o advogado da empresa, entre 5% e 15% se perdesse o processo. Dentro da ideia da reforma trabalhista, se o empregado perdesse um processo, por exemplo, de 100 mil reais, que tivesse perícia, ele poderia chegar a pagar 20, 30 mil reais, talvez, né, de encargos. Isso foi feito justamente para quê? Para inibir o número de ações, para que o empregado ficasse com medo de entrar com a ação, porque se ele perdesse, ele teria que pagar custas, teria que pagar a perícia, teria que pagar honorários, né? Só que isso foi avaliado pelo Supremo Tribunal Federal e foi declarado como inconstitucional esse artigo. Então, o empregado continua sendo beneficiário da justiça gratuita, aqueles, né, que ganham pouco ou que estão desempregados, né, na maioria que entra com ação trabalhista geralmente está desempregado. Então, as pessoas que comprovadamente estão desempregadas ou que não têm condições, continuam tendo o benefício total da justiça gratuita. Mesmo se perder o processo, não paga nada. Não paga honorários de perícia, não paga custas, não paga honorários do outro advogado, tá? Então, isso já está consolidado em relação ao Supremo. Outra questão com a reforma trabalhista é que
todo empregado que é demitido, que tinha mais de 1 ano de contrato de trabalho, ele tinha que passar pelo sindicato para ser homologada a sua rescisão. E lá o sindicato fazia os cálculos para verificar que estava tudo certo e ainda orientava o empregado. Olha, faltou isso, cobrava da empresa e tal, e faltaram pontos. A reforma trabalhista tirou a obrigatoriedade de fazer essa rescisão no sindicato, ou seja, os empregados hoje ficam totalmente desassistidos. Eles são demitidos, recebem a rescisão diretamente da empresa, muitas vezes pessoas humildes que não sabem fazer cálculos trabalhistas, os cálculos estão errados, as pessoas não recebem da forma correta e não tem ninguém para dar assistência, porque tiraram, a reforma trabalhista tirou a assistência do sindicato na rescisão. Então hoje, quem sai do trabalho tem que procurar um advogado particular e tem que fazer uma consulta, né, para verificar se os seus cálculos estão certos. Muitas vezes ali falta hora extra, falta, enfim, vários adicionais que não foram pagos pelo empregador. A reforma trabalhista também tirou a contribuição sindical compulsória, que era um dia de trabalho, né, por ano, que o empregado pagava para o seu sindicato. Não era um custo do empresário, o custo era do empregado. Um dia de salário. Para quê? Para manter as entidades sindicais, para que elas pudessem ter um fundo de custeio para continuar atuando em prol do trabalhador. Foi tirada essa contribuição compulsória para tirar a receita dos sindicatos justamente para enfraquecer os sindicatos das categorias e diminuir a assistência desse sindicato, enfraquecer o sindicato para que o patrão tivesse mais poder. Então já vimos aqui 3 pontos aí que foram negativos da reforma trabalhista para o trabalhador. No caso de rescisão, quando o empregado era demitido, né, cumpriu o aviso prévio, tinha 1 dia útil para pagar a rescisão. No dia seguinte ele tinha que receber toda a rescisão. Foi alterado para 10 dias, então foi ampliado o prazo, beneficiando mais uma vez o empregador, que pode pagar a rescisão em 10 dias para o empregado. Não precisa pagar ali no dia seguinte, né? Houve algumas coisas que flexibilizaram efetivamente, né, com a reforma trabalhista. As férias agora podem ser divididas em 3 períodos, antes podem ser divididos em 2. Então isso é bom, porque o empregado e o patrão podem acertar períodos de férias diferentes, né? Então nesse ponto de vista foi bom. Outra questão importante que foi criada é a questão da demissão por acordo. Empregado e empregador podem fazer uma demissão por acordo, ao qual o empregado vai receber suas verbas rescisórias, porém não tem o seguro-desemprego, ele recebe só 20% de FGTS, ou seja, ele tem as suas verbas rescisórias diminuídas, um valor a menor, mas pode fazer esse acordo diretamente com o patrão na empresa. Se o patrão quiser, né? Porque o patrão não é obrigado a fazer o acordo. Para fazer o acordo, as 2 partes têm que querer. Então esse foi um ponto da flexibilização. Um outro ponto foi a possibilidade de acordo extrajudicial, em que as partes podem fazer um acordo, cada um com o seu advogado, não pode ser os 2 advogados da empresa, nem um advogado indicado pelo patrão. Tem que ser 2 advogados, cada um de uma parte, elaboram um documento de acordo, que é o acordo extrajudicial das verbas trabalhistas, e homologam na Justiça do Trabalho. O juiz vai apenas fazer uma audiência de homologação. Se tiver tudo certo o acordo, o juiz homologa o acordo. A partir daquele momento ali, já estão quitadas as verbas trabalhistas, né? Então, foi uma outra flexibilidade que foi criada com a reforma trabalhista. Uma outra questão é a questão de banco de horas, de compensação de jornada, que antes era feito somente por meio do sindicato. A reforma trabalhista permitiu que isso fosse feito em contrato entre empregado e empregador diretamente, compensação de jornada, um contrato assinado de 30 dias e também a questão do banco de horas a cada 6 meses. Então, algumas flexibilizações que foram feitas. E também reduziu o valor dos depósitos recursais. Isso beneficiou os empregados, microempresários e empregados, empresas de pequeno porte, né? Por quê? Porque o empresário agora, ele precisa fazer só metade do valor do depósito recursal. Ele vai gastar menos, mais um benefício para o empresário, né? Gasta menos. Então, como vimos aqui, a reforma trabalhista não gerou empregos, não aumentou empregos, não teve nenhuma medida para aumentar empregos, ela foi uma reforma em prol do empregador, trouxe 99% de benefício do empregador e 1% de benefício para o empregado. A reforma trabalhista foi uma reforma, vamos dizer assim,
é feita por empresários, né? Na análise geral dela, não temos aí benefícios efetivos aos trabalhadores, financeiros, nem de condições de trabalho. Bom, esse é um tema muito longo, daria para falar muito de reforma trabalhista, porque é um tema extenso, né? Mas nós temos aqui um tempo limitado. Esse assunto é bem interessante, ainda tem alguns pontos de reforma trabalhista que podemos trabalhar em outro dia no programa. Espero que vocês tenham gostado. Estamos aqui todos os dias às 13h30 com um tema novo. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp 5199622062 e as nossas redes sociais que aparecem na tela, Instagram e Facebook, e façam perguntas. Um grande abraço, professor Merino, e até a próxima.